Muitos homens cristãos só não namoram porque não conseguem pegar mulher. E vê como é que o jogo muda e, em parte, chega a ser muito semelhante. Muitas mulheres cristãs só não namoram porque não conseguem sentir masculinidade nos homens cristãos. Pois é, essa é a dura realidade do mundo moderno. O mundo está assim. Prazer em te conhecer, meu nome é Bill Vasco e sejam bem-vindos a este maravilhoso canal. A gente vai considerar aqui esse quadro como um tipo de quadro em que eu irei expor todas as minhas narrativas relativamente à sociedade. Comportamento humano, masculinidade, tudo isso que engloba a sociedade. Às vezes eu falo muito à toa, pronto. Tudo isso que envolve a sociedade eu irei debater convosco aqui neste quadro, que será uma espécie de playlist em que eu irei englobar todas as minhas narrativas relativamente à sociedade. E diferente de eu estar aqui a dizer simplesmente coisas sem bases, eu vou trazer mesmo fatos, vou trazer documentos de pessoas, vou trazer depoimentos, afirmações que não foram só uma, nem duas, foram várias mulheres que acabaram por dizer que, de certa forma, os homens cristãos são muito mansos. E acredito que talvez se tu fores um cristão, estás a ter uma certa dificuldade em ter mulher, em encontrar uma mulher, aquela mulher de provérbios, né? Aquela mulher de provérbios, já que tu te intitulas como um homem de Efésios, tu queres uma mulher de provérbios. Mas será que tu estás mesmo a merecer essa mulher de provérbios? Será que a tua masculinidade vai conseguir trazer uma mulher de provérbios? Tu exalas mesmo testosterona o suficiente? Será que o teu comportamento em meios sociais é mesmo aquele comportamento de homem? Ou tu és sempre aquele que está assim acanhado, no canto dele, sem medo de impor, tímido, sem medo de falar, sem medo de chegar à mulher para lhe dirigir uma palavra? Prontos, isso diz muita coisa sobre o nosso comportamento e, acima de tudo, sobre o nosso posicionamento. Porque as mulheres observam cada detalhe nosso. As mulheres observam cada detalhe nosso. E quando nós temos, assim, um certo comportamento que foge daquilo que é o comportamento ideal para o homem masculino, né? Eu estou aqui a falar esse termo homem masculino porque nós estamos num tempo em que parece que os homens já não estão a ter mais essa masculinidade. E até isso é fato. Como eu disse, vou trazer aqui dados, é fato. Vou colocar aqui na tela os dados que comprovam que a masculinidade, ou melhor, que a testosterona do homem diminuiu. E quando a testosterona do homem diminui, isso diz muito sobre como é que os homens atuais da sociedade contemporânea, né, que é atual, comportam-se. Isso diz muito. Isso também diz muito sobre como é que as mulheres vão olhar para nós. Porque se nós colocarmos assim, lado a lado, os dois tipos de homem, o homem ímpio, né, e o homem cristão, nós conseguimos ver que o homem ímpio tem sempre mais êxitos, sabes, em conseguir mulheres, em conquistar mulheres. Não porque ele seja ímpio, mas porque muitas das vezes o comportamento do ímpio é bem mais masculinizado do que do cristão. O cristão diz que o ímpio não deve malhar. Está a treinar para quê? Preocupa-te em salvação. Muitos dizem isso. Preocupa-te em salvação. Treinar não adianta. Vestir bem não adianta. Para que renovar o corte de cabelo todos os dias? Para que andar com a postura assim? Para quê? O que isso adianta se isso não salva? Essa é a tese que muitos homens cristãos, não digo todos, mas a maior parte defende isso, defende que existem certos comportamentos que não deviam ser muito ligados porque não trazem salvação. E isso, de certa forma, vai trazendo a atenção das mulheres nesse bloco. E quando as mulheres olham para isso, elas não conseguem sentir aquela energia que os homens ímpios têm. Não estou aqui a defender o comportamento ímpio, né? Só estou apenas aqui a fazer uma comparação no que concerne masculinidade. Muitas mulheres cristãs olham, por exemplo, para o homem ímpio, sempre cheiroso, sempre bem apresentado, sempre líder, sempre com a boa postura, posicionamento. E elas tentam incorporar isso no homem cristão, mas muitas das vezes os cristãos são sempre aqueles que estão sempre no canto deles, acanhados, parece que têm medo de alguma coisa, não são autoritários. E isso faz com que as mulheres cristãs da igreja olhem sempre para a janela.
procuram sempre relacionar-se. Isso acontece muito, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Até o momento só namorei 2 vezes. Uma, né, no caso. E a minha ex-namorada, era cristã. Eu fiz essa pergunta a ela e ela respondeu exatamente o que eu estou aqui a dizer nesse vídeo. Os homens da igreja são muito tímidos, os homens da igreja são muito acanhados, não se preocupam com a aparência deles, estão sempre com as barbas assim, maltratadas. Parece que não têm autoestima, preocupam-se muito com... Não que seja errado, é bom, mas é bom sempre manter aquele equilíbrio, sabes? E ela foi dizendo tudo isso, e eu perguntei também a outras mulheres, disseram a mesma coisa, e como todas essas mulheres disseram essa mesma coisa, eu decidi então unir esse todo depoimento e trazer aqui esse vídeo para ver se você, cristão, consigas mesmo ver isso com os 2 olhos e abrir para a realidade de que enquanto tu continuas com esse comportamento meio afeminado, meio acanhado, nenhuma mulher vai olhar por ti. Porque a mulher cristã muitas das vezes apresenta um certo comportamento muito feminino. E eu apoio isso. Eu gosto muito de mulheres cristãs. Para mim, eu acho que todas as mulheres deveriam ser cristãs. Mas se há algo que eu aprendi investigando muito, é que a mulher, na posição dela de feminina, ela só se mantém nessa posição por muito tempo quando à frente dela há um homem masculino, há um homem mesmo que consiga tomar decisões. Porque quando o homem é masculino, a mulher obrigatoriamente, meio que de forma sutil, age de forma feminilizada. Mas quando o homem cristão posiciona-se como parece que tem medo de alguma coisa, ele obriga a mulher a sair da posição dela de feminina para acarretar o comportamento masculino. Depois o que é que se torna? Torna-se uma mulher agressiva, torna-se uma mulher autoritária, que te impõe. Ela está a te impor porque tu não estás a impor, ou seja, ela está a ocupar um trono que tu é que devias estar lá sentado. Isso acontece muito. E muitas mulheres cristãs não querem passar por isso. Por isso é que acontece que elas entram em relacionamento com homens ímpios, porque os homens ímpios conseguem ser autoritários, os homens ímpios conseguem ser mais homens, conseguem cuidar mais de si. Estás a ver? E vão sempre com aquela perspectiva de que, não, esse aqui eu vou lhe mudar. Por que sair da tua posição de cristã, enfrentar o jugo desigual de relacionar-se com um ímpio, enquanto na tua igreja tem homens? Isso é mais um exemplo concreto de que, afinal de contas, é comum isso, é comum. Tu podes perguntar em qualquer mulher que tu encontraste na rua, se for cristã, lhe faça essa pergunta. Por que achas que os homens cristãos nunca têm assim tantos êxitos, não têm assim êxito em relacionamentos? Estão sempre sem mulheres, estão sempre sem graça. Por que os homens cristãos, em geral, são sem graça? Porque não tem nada na Bíblia que ensina ou que vai te dizer para tu estar sem graça, para tu seres um homem sem graça. Porque a própria Bíblia te ensina a ser mais másculo possível. A Bíblia te ensina a ser um homem másculo. Eu digo que o melhor livro para aprender o comportamento masculino é a Bíblia. Mas por que os nossos irmãos, quando leem a Bíblia, ficam... tem que ser homem. Tem que ser homem, meu. Tem que ser homem. Porque se tu não seres homem, tu vais continuar sem namorada. Vais continuar virgem. Tem que te falar na cara. Vais continuar virgem. Vais continuar a imaginar a tua mulher de Provérbios e nunca vais encontrar, porque a mulher de Provérbios que é o homem de Efésios. E o homem de Efésios não se comporta assim como tu te comportas, acanhado. Estás a ver? Então são esses tipos de narrativas que a gente deve pensar. Deve pensar e, acima de tudo, procurar uma mudança. Portanto, se tu fores um homem cristão, posiciona-te, procura mesmo desenvolvimento pessoal. Tenta sair um pouco dessa esfera que tu estás muito coberto, né? E tenta explorar novos horizontes.
Novos horizontes no sentido de, talvez, sei lá, seres um homem mesmo másculo, não apenas um homem muito polarizado aqui no bloco feminino, de mal conseguir ser autoritário, mal conseguir ser um bom líder. Porque se continuares assim, é impossível tu encontrares uma namorada. Então foi tudo isso que eu tinha aqui a dizer. O vídeo eu não sei quantos minutos vai ter, mas se gostaste, compartilha, coloca like, se inscreva no canal, porque dentro deste quadro vocês vão encontrar temas muito pertinentes. Valeu!